2 Coríntios 3, verso 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou para pedi-las a vocês? Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, que provavelmente pode ser a quarta carta aos Coríntios. Há bases de estudo, pelo menos a terceira ela é, pelo menos a terceira. A primeira carta aos Coríntios é uma resposta a uma carta que os coríntios enviaram a Paulo. E então pode ser que ela tenha se perdido, né? Mas havia um relacionamento de Paulo com os coríntios. Aliás, nesse capítulo, no capítulo 2, no final, ele fala um pouco sobre o seu apostolado. E ele começa esse trecho, naquela época não tinha capítulo, né? Ele começa esse trecho falando assim: será que de novo nós estamos querendo recomendar a nós mesmos? Eu estou querendo me autoafirmar? Eu tenho necessidade de alguma carta de recomendação para eu falar com vocês? Ele diz assim: vocês é que são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha que lindo isso. A comunidade de Corinto, que tinha aprendido com Paulo sobre o Evangelho, essa comunidade era como se fosse uma carta que Paulo tinha escrito. E todo mundo ao redor dessas pessoas iria ler essa carta. A vida desses irmãos era como uma carta aberta para que o mundo ao redor pudesse ler. Olha que bonito, eu e você temos algo escrito em nós pelo Espírito e somos lidos por quem nos conhece. Vamos seguir o texto. Versículo 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, aí ele faz um paralelo com a lei, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Nós escrevemos, nós falamos com vocês, mas é Deus que está fazendo. O qual nos capacitou para sermos ministros. Esse é o nosso tema hoje. Ministros de uma nova aliança. Não da letra. Agora aqui ele fala da lei. Mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está fazendo um paralelo aqui entre aquilo que Moisés recebeu em tábuas de pedra e aquilo que Cristo está escrevendo dentro de nós. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, só que ele arrumou um bafafá com os judeus daquela época, com certeza, porque ele chamou a lei de ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque aquilo ali passou, mas teve a sua glória, a ponto dos filhos de Moisés não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Ele diz isso porque a palavra nos conta que quando Moisés desceu do monte onde ele recebeu as tábuas da lei, do Sinai, o seu rosto resplandecia. Isso você pode encontrar em Êxodo 34, 29. Não é o caso agora, mas você pode ler depois. Então ele diz assim, não podia por causa do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Com o tempo, aquela glória foi se apagando. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Se aquela que Moisés recebeu quando subiu no monte, nas tábuas de pedra, e o seu rosto brilhava e depois foi se apagando, se aquilo teve glória, quanto mais será a glória do ministério do Espírito que não se apaga. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ele está dizendo que a lei tinha um papel de condenação e a justiça é o papel da obra de Cristo. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória, diante da glória atual que é muito maior. É muito maior a glória do Espírito hoje. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente.
não é o tema da nossa pregação hoje, mas para as pessoas que fixam a sua vida cristã apenas no Antigo Testamento e se baseiam naqueles momentos e vivem num momento meritório de conquistas, segundo o padrão que homens e personagens e servos de Deus viveram lá atrás, ele não compreendeu a glória do ministério do Espírito que veio a partir da ressurreição de Cristo e do derramar do seu Espírito, que já pregamos aqui em Atos capítulo 1. Mas vamos seguir. Por que nós lemos esse texto, nós que estamos falando sobre a videira e a obra do Espírito? Porque somos ligados à videira. Temos vida no Espírito. Isso nos torna uma comunidade de discípulos espalhados pela terra. Isto é, a sua igreja. A igreja de Cristo, ela está espalhada pelo mundo, em todos quantos recaiu o sangue do Cordeiro. E quando alguém disse, eu quero te seguir, você quer? Siga-me. Eu creio em ti, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser uma nova pessoa. Essa pessoa é lavada pelo sangue, ela é regenerada pelo Senhor. Ela ainda não é uma pessoa perfeita, ela ainda comete pecados, mas ela tem a marca, ela passa a ser de Cristo e passa a segui-lo. Isso significa que ela já é parte desta assembleia, desses convocados. É isso que significa a palavra eclesia, a palavra igreja. Quando Deus, agora deixa eu voltar aqui para a comunidade dos japoneses em todo o mundo. Quando Deus olha lá do seu lugar, para toda essa terra, e alguém encosta nele e fala, Senhor, qual é a sua igreja? Quem é a sua igreja? Onde fica a sua igreja na terra? Ele vai dizer, olha, está espalhado por todos os países. Está vendo quem tem a marca do sangue? Nossa, mas são muitos pontos pelo mundo. E tem muitos que têm essa marca. Sim, são aqueles que foram lavados no sangue, são aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, são aqueles que estão crendo no Cordeiro. Tudo isso aqui é a minha igreja. Toda essa comunidade espalhada pela terra é a minha igreja. Obviamente que se você vier aqui na Rua da Independência 850, onde nós ficamos, que agora não estamos nos reunindo por causa da pandemia, mas se você vier aqui no bairro da Liberdade, você vai encontrar a igreja de Cristo. Sim, a igreja, parte dela representada está aqui. E você vai dizer, isso aqui é a igreja de Cristo? Sim, é a igreja de Cristo. Aqui tem a presença do Espírito nas pessoas, aqui tem a presença do Espírito no nosso ajuntamento comunitário, a palavra de Deus é pregada, o fruto do Espírito vai ser visto, em alguns mais, em alguns menos, mas é isso aqui. Isso significa que essa aqui é a igreja de Deus? Não, não. Essa aqui é uma parte da igreja, que está, na verdade, espalhada por todo o mundo. E eu preciso que você preste atenção no que eu quero te dizer hoje. A igreja de Jesus Cristo não tem CEP, código de endereçamento postal. Crer em Cristo e ser habitação do seu Espírito não significa que Deus agora pegou na nossa mão, colocou na nossa mão um Google Maps ou um Waze e disse, agora você tem que ir para a minha igreja. Não, agora você é parte da minha igreja que está espalhada por toda a terra. E quando Deus olha, Ele vê a sua igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus espalhados pela terra. Lá no meu bairro, onde eu moro, tem uma comunidade, tinha, né? Agora já foi passando o tempo e os mais idosos partiram, os filhos vão se distanciando, mas havia uma comunidade dos moradores de Montazzoli, que é uma città piccola piccola, em Abruzzo, na Itália. Acho que até hoje não tem 1000 habitantes, é uma cidadezinha pequenininha. E o meu avô e os irmãos vieram para cá em 1924, 25, não me lembro.
e foram trazendo os patrícios. E tudo lá no bairro onde eu moro, tinha vários sobrenomes assim, o meu é Bruno, mas tinha os Dinisos, Di Francesco, San Giuliano, Ruggieri. Eu estou lembrando alguns aqui, que eram os sobrenomes que não era a mesma família, mas eram patrícios da cidade de Montazzoli. E quando vinha mais alguém e visitava, quando encontrava era como se estivesse em Montazzoli. Eu nunca fui, ainda quero conhecer a cidade dos meus avós. Mas cantavam as músicas, eu lembro das músicas, mas era tudo no dialeto de lá, não falavam italiano. Uma vez eu fui numa viagem que eu passei por Roma e conheci umas pessoas, quando eu falei algumas palavras, você fala italiano? Eu falei algumas palavras, eles deram risada. Eu falei, isso aí é coisa da roça, tipo, né? Porque era um dialeto. Eu sou neto de italiano, mas eu não sei falar italiano porque eles falavam um dialeto. Enfim, se você quer encontrar um pedacinho de Montazzoli, você vem aqui no Moinho Velho que você vai encontrar. Mas onde fica? Qual o código de endereçamento postal? Não tem, porque aliás tem uma parte de moradores de Montazzoli que foram para os Estados Unidos e estavam morando em New Jersey. A igreja de Cristo não tem CEP, não tem endereço. Claro que nós nos reunimos aqui no bairro da Vila Monumento, perto do museu do Ipiranga, e nós nos reunimos, mas aqui é uma parte. Eu não posso dizer que esta parte é o todo. Eu não posso olhar para a Casa da Rocha e dizer, é isso que é a igreja. A igreja está espalhada pelo mundo. Mas nós pegamos a parte pelo todo. E achamos que ser da igreja de Cristo é ser de uma comunidade local, é frequentar um endereço. E aí esse endereço se multiplica, porque se criam as denominações, e aí se criam as regras, e os seus estatutos, e os seus regimentos internos, a roupa que você tem que vestir, o cabelo que você tem que usar, as interpretações que se tira da Escritura, muitas vezes fora de contexto, quem entra, quem sai, quem pode ser membro, quem não pode ser membro. Criamos a nossa política religiosa, quem pode ser líder, quem não pode ser líder, e depois criamos a política ruim de relacionamento pessoal, quem é meu amigo, quem não é. Afinal de contas, somos todos pecadores. Somos todos pecadores que dissemos, sim, Jesus, nós queremos te seguir. Os seguidores de Jesus já eram parte da sua igreja, estava nascendo ali. E essa é uma coisa linda, porque eles andavam com Cristo e não tinham CEP. Às vezes estavam na casa da sogra de Pedro, estavam em Cafarnaum, estavam na praia, andavam pela Galileia, ele foi para Naim, ele ia para Gadara, as cidades que a gente lê ali, né? Para Samaria, foi para Jerusalém. Não é assim, eu vou abrir uma igreja. Eu me lembro quando nós começamos a Casa da Rocha, essa foi uma das primeiras coisas que bateu na minha cabeça no início. Você abriu uma igreja? Falei, é impossível. Impossível eu morrer na cruz, derramar o meu sangue e começar a marcar pessoas pelo mundo, porque eu não sou Cristo. Ninguém abre uma igreja. A igreja foi inaugurada por Cristo. Com sua morte e ressurreição e o selo do Espírito que nós lemos em Atos, ele começa a marcar pessoas pelo mundo inteiro. Nós podemos nos reunir num endereço, nós podemos ser uma parte aqui na nossa liberdade, sabe? Com tudo que o reino tem, mas essa é uma parte. E não significa que quem não faz parte dessa reunião nossa aqui não é da igreja de Cristo. Aliás, tem pessoas que frequentam a Casa da Rocha que não poderiam ser membros de outros tipos de igreja, por conta dos costumes, da maneira, da sua cultura. Porque nós ficamos fechando, como se fosse um Forte Apache de brinquedo, e nós dizemos quem pode estar dentro, quem não pode estar, e é aqui que nasce o nosso ministério. Por que eu estou falando isso? Por causa do nosso ministério. Achamos que ministério é uma coisa que o Espírito Santo de Deus me dá e que coloca em mim importância dentro do Forte Apache, que eu digo que isso aqui é a igreja. Isso aqui também representa a sua igreja, é uma parcela da sua igreja, mas não significa que isso aqui é unicamente o reino de Deus.
Puxa, eu queria ser melhor para explicar essas coisas. Me perdoe, mas eu espero que o Espírito Santo te ajude a entender. Quando eu digo assim, eu sou da igreja, eu tenho que perguntar a você, o que você está querendo dizer? Se você fala assim, eu posso ser dessa igreja, a pergunta é, do que você está falando? Ser parte da igreja de Deus, da sua assembleia, da comunidade de discípulos, de seguidores do Messias, tem a ver com o seu arrependimento e com um novo nascimento em Cristo. Não tem a ver com a regra da sua roupa, do seu cabelo, do jeito que você fala, nem tampouco com o tipo de pessoa que você é. E o ministério não é o que eu faço aqui dentro, também é. Também tem o meu serviço dentro dessa comunidade. Mas o que o Espírito Santo coloca em mim, não se enquadra apenas dentro de 4 paredes. É o que Paulo está nos dizendo. Nós somos ministros de uma nova aliança. Eu quero ir com você para 4 palavras que nós encontramos no Novo Testamento. A palavra liturgia, ela significa ministério. Ela só é utilizada 2 vezes. Uma para falar do profeta Zacarias, do sacerdote, e outra para falar de Jesus em Hebreus. Mas todas as outras 18 vezes que a palavra ministério ocorre, falando sobre pessoas e sobre a sua igreja, a palavra ministério, pasme, no grego, é a palavra diaconia. Nós traduzimos para o português como ministério. Aí na nossa cabeça vem a esplanada dos ministérios, né, o palácio dos poderes. E quem é ministro é o cara que está no topo, abaixo apenas do ditador, dando ordens no Brasil ou em qualquer país do mundo. E nós sempre achamos que ministro é o cara que está acima dos outros, mas na palavra de Deus, a palavra ministério é a palavra diaconia, é a palavra serviço. Nós somos servidores de uma nova aliança, como uma carta para ser lida por todo mundo. Esse é o nosso ministério. Isso não se resume ao que acontece dentro de 4 paredes, o qual confundimos com a totalidade da igreja que está espalhada pela terra. A palavra ministros aparece 17 vezes, ministros ou ministro no singular, e é a palavra diáconos do grego. O ministro não é o que está por cima, ele é um servo, ele é um servidor da nova aliança. Outra palavra que encontramos, mas essa ocorre apenas 2 vezes, é a palavra hiperetes. Hiperetes é um criado. Para você ter uma ideia, quando tinham os barcos e lá embaixo ficavam os remadores, eles eram chamados de hiperetes. É aquele que ninguém vê e trabalha para que a embarcação ande. Então o conceito original de quem tem um ministério é de quem é um servo, em quem habita o Espírito de Deus, porque ele é ligado à videira, e todo o seu fruto é um serviço, ele está a serviço do rei, capacitado pelo Espírito para a sua igreja. Que igreja? É por isso que nós temos dentro das 4 paredes, e eu agradeço muito a Deus, que o Senhor nos conserve assim até o dia que a gente morrer aqui na casa. Isso não acontece. Se acontece, acaba rápido, porque a gente dá um bico. É gente se estapeando e brigando para saber quem vai ser o ministro, quem vai ser o líder, quem vai ser honrado, quem vai estar no topo, quem é que manda. E se eu não puder, eu vou fazer... Eu não vou ficar aqui falando disso. Você já sabe o que eu estou falando, né? Você já sabe. Gente está preocupado com a sua honra, gente está preocupada com o seu posto, com o seu cargo, com o seu título, com a sua projeção. É a arrogância e a ganância travestida de dom e de ministério, mas sempre querendo subjugar e nunca servir.
Nós somos ministros de uma nova aliança. E o texto que nós lemos agora, de 2 Coríntios 3, quando Paulo fala sobre ministros, é a palavra diáconos que está ali, não é o hiperetes, mas ambos são serviçais. Nós somos servos de uma nova aliança. 2 capítulos à frente, no capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério, a diaconia da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Eu vou ler de novo. A saber, que Deus estava em Cristo lá na cruz, reconciliando, trazendo de volta todo mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Eu preciso falar mais 5 vezes. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Mais uma. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Só mais uma. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Mais uma só, vai. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. A última, vai. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. E nos confiando, colocou nas nossas mãos a palavra da reconciliação. Não levando em conta os pecados dos seres humanos. Reconciliando todo mundo com ele. Não estou preocupado com o seu pecado, vem para cá. E deu para nós um ministério. O ministério da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, em nome de Cristo. Como se Deus estivesse exortando por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que louco isso, irmãos. Diaconia. Todos nós somos ministros e servos, não de 4 paredes. Ele nos deu um ministério de uma nova aliança. Somos ministros de uma nova aliança. Somos ministros de um novo mundo. Somos parte de um reino eterno. Não tem CEP. Ainda que nós possamos nos reunir aqui neste endereço, o reino de Deus não tem CEP. Ele é a união de todas as pessoas nesse mundo que um dia disseram, eu vou te seguir. E Deus olha e fala, todos esses pontinhos que estão marcados com o meu sangue, tudo isso aqui é a minha igreja. Qual CEP? Não tem CEP. Eu ouso dizer a você, que nossas organizações denominacionais, que nasceram na chama do Espírito, a história da igreja nos mostra isso, mas em muitos momentos dessa mesma história, se transformaram em nichos, de comando. Só isso que eu tenho, Forrest Gump, é tudo que eu tenho a falar sobre isso, não quero entrar mais por esse assunto. Nós não somos ministros de uma denominação, nós não somos ministros
da Casa da Rocha, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, dos presbiterianos. Nós somos ministros de Deus. Para quem? Para todo esse mundo. Somos servos de uma nova aliança, ministros com a palavra da reconciliação, para levar as pessoas e exortá-las, como Paulo diz, e dizendo: reconciliem-se com Deus. Ah, mas eu sou tudo torto. Ele não leva em conta os pecados dos homens. Que eu repeti tanto, não levando em conta os pecados dos homens. Jesus não veio à Terra para inaugurar o cristianismo. Tem várias religiões aí, muito boas, eu quero inaugurar a minha religião. Tudo bem, tem as outras, eu vou inaugurar a minha. Vai se chamar, Jesus Cristo, vai se chamar cristianismo. O que vocês acham? Legal, cristianismo então. Deixa eu falar para vocês. Nós, do cristianismo, temos que acabar com as outras religiões. Porque eles são do demônio. E nós somos os certos. Inclusive meu pai me mandou aqui, e eu vou inaugurar aqui um lugar. Vai ser aqui no templo que nós fizemos. Esse templo aqui. Aliás, eu vim aqui no mundo que eu quero bater um papo com os sacerdotes. Você sabe, pegando o evangelho, o tempo que Jesus mais perdeu nessa terra foi conversando com o sacerdote, com o escriba, com o fariseu, com o saduceu, não é? Não! Não tem CEP! Ele disse: eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. E aí disseram: como? Demorou 46 anos para reformar isso aqui, você vai reconstruir em 3 dias? E João diz: Jesus falava sobre o seu corpo, sobre a sua ressurreição, mas também sobre o seu corpo, a sua igreja. A partir de agora não vai mais ter CEP. Mas todo ano a gente tem que vir para Jerusalém. E é aqui que tem a festa das semanas, a festa das colheitas, o Pentecostes. É aqui que a gente deve adorar. Mulher samaritana. E aí, Jesus, nós temos um templo genérico aqui no Monte Gerizim, em Samaria. Onde que a gente deve adorar? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Ele fala: mulher, relaxa. Está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores não precisam mais de CEP. Não é nem aqui e nem em Jerusalém, mas todo aquele que o adora em espírito, em verdade. É uma coisa que não tem mais um lugar. Deus não está confinado a um lugar. Uma vez, uma pessoa me procurou aqui, piada. Assistiu acho que uns 3, 4 cultos. Falou: Zé, eu vim aqui já faz sei lá quanto tempo, assim, nos cultos, e eu queria dizer uma coisa para você. Tomei uma decisão. Eu vou ficar aqui. E eu disse para ela: tudo bem, porque aqui é uma bênção, tudo bem. Só que agora é o fim do culto, nós vamos todos embora. Você pode ficar, o nosso zelador dorme lá em cima, a gente teria que arrumar um lugar. Ela deu risada. Né? Eu sei que ela está dizendo ficar aqui, que ela queria ser parte da Casa da Rocha. Eu estava fazendo uma piada, brincando com ela, dizendo que ótimo, que bom que você fica, mas você sabe que não é aqui. Deus não mora aqui. A igreja de Cristo hoje está aqui. Eu, Vagnão, Alberto, Pedro, Eric, o pessoal do louvor. Essa é uma partezinha da igreja que está aqui, reunida. E você na sua casa, Deus olhando lá de cima, tudo espalhado. Essa é a igreja. E quem são essas pessoas da igreja? Os tortos. Existe uma linha de pensamento que depois que você se converte e a graça vem sobre você, você fica perfeito. Eu não creio nisso. Você não tem mais pecado. E voltou, essa onda voltou, hein? Voltou forte. Que agora tudo é amor e você pode esquecer. Não. Eu não creio nisso. Creio na graça, sim. Salvadora, sim. Ele nos chama e nos abraça, não porque nós não temos mais pecado, nem porque... E tem aquela outra linha, a linha de que é só aqui que é a nossa igreja, você não entra, você não pode. Com essa roupa não, com esse cabelo não, com esse trejeito você não pode. Aqui você não entra, esse aqui não é lugar para você. Aliás, tem os dois extremos. O pode tudo, de um certo progressismo, que eu não entendo e nem quero entrar por esse caminho, e um não pode nada, de um tradicionalismo fundamentalista que eu também não compreendo. E que ambos
não podem ser tomados como a totalidade da igreja que está espalhada pela terra. A igreja é a comunidade dos discípulos espalhados pela terra, que é tudo ministro da nova aliança, tudo gente de reconciliação, que vai dizendo para os outros: olha, você precisa se reconciliar com Deus, você precisa se reconciliar com Deus, nosso ministério não está preso às quatro paredes, estou aqui atrasado para pegar o meu Uber, que eu tenho que exercer o meu ministério na igreja. Você está ficando louco? Do que você está falando? Do que você está falando? Eu adoro aquela cena do Toy Story. Você é apenas um brinquedo de uma criança. A minha nave está chegando, alô, contato com o que é? Comando estelar. Você é um brinquedo, Buzz. Você não voa. Isso não é voar, isso é cair com estilo. Até o dia que ele descobre que ele é só um brinquedo. Eu sou a Dona Maroca, eu não sou. Não, você não é, você é um brinquedo. Olha a sola do seu sapato, está escrito Andy. Você é um brinquedo de uma criança, mas está tudo bem, isso é maravilhoso. O que você está falando? Que você vai exercer o seu ministério que o Espírito te deu aqui dentro da igreja. Tá bom, aqui também tem quem prega, quem canta, quem dá aula, quem exorta, quem ensina. Tá tudo certo, mas não é só isso, não pega isso pelo todo. E quando você sai por essa porta, aqui você está 1h30 por semana, e os outros 24 horas por dia, de todos os dias da semana do ano, você é um ministro de uma nova aliança. E Deus não levou em conta os pecados dos homens. Mulher, você transou com eles mesmo? Com tudo esses caras que querem te apedrejar, né? Galera, a lei está dizendo, uma mulher dessa aqui não anda com os discípulos que eu tenho, eles são bons demais. Lasca a pedra nela. Jesus olhou para trás. Ele tinha chamado Mateus, que era um publicano, um traidor dos judeus, porque cobrava impostos dos judeus para Roma. Ele viu Simão Zelote, que era um revolucionário reacionário, que aliás era inimigo dos publicanos. Eu não sei como é que os dois continuavam juntos. Jesus tinha que estar sempre aparando ali. Ele tinha Tiago e João, que eram os filhos do trovão. Os caras não eram pavio curto, eles não tinham pavio. Acendeu, já explode, briguento. Tinha ainda o Pedro, que negou. Tinha o Tomé, que não acreditou. Ele tinha o Bartolomeu, que falou, pode vir alguma coisa de boa de Jerusalém. Ele ainda olhou para o Judas Iscariotes. Você acha que Jesus ia falar para aquela mulher, você está errada e tem pecado, não pode fazer parte da minha igreja? Pensando bem, até que dá. Ele entra em Samaria e conversa com uma samaritana que já tinha tido 6 maridos. Aquele 6º não era dela. Ele entrou na casa do Zaqueu, que era um publicano, que todo mundo odiava. Aliás, entrar em Samaria e conversar com os samaritanos, que aquela mulher trouxe vários homens, e ele ficou 2 dias na cidade, era conversar com os caras mais podres para o judeu. Ele libertou o cara que tinha uma legião de demônios, o gadareno. Eu fico imaginando um cara que tem o seu Forte Apache do Playmobil na porta dizendo, você não pode entrar, você tem pecado, aqui na igreja não, e etc. Nosso ministério, o nosso ministério é um ministério, de nosso ministério é um ministério. Que raio de ministério? Do que você está falando, Buzz? Acorda! Você não pode fazer parte do nosso ministério e da nossa igreja. Que igreja que você está falando? Acorda! Ministério é o serviço do Espírito dentro daqueles que são carta para todo mundo ler. E esse cara que está aqui na porta, o Playmobil mestre, vê chegando Jesus com a sua igreja, que não tem CEP. A igreja de Jesus não tem CEP. Ele chega, dando risada, falando com a galera. Os filhos do trovão, o Tiago e João, os briguentos, o Pedro, o Bartolomeu, o Judas Tadeu, sabe como é que é? O Felipe, que depois de 3 anos e meio falou, mostra-nos o pai. Caramba, você não enxergou ainda, Felipe. Vai chegando. O cego Bartimeu, uma samaritana, um bando de samaritanos, uma prostituta,
o menino que nasceu cego e foi expulso da sinagoga, o leproso que voltou, publicanos e pecadores e meretrizes. Porque Deus não levou em conta o pecado dos homens. Não é parte da sua igreja quem está perfeito diante das regras. Está na sua igreja aqueles que disseram: eu quero te seguir, então me segue. Mas o seu mestre come com essa gentalha, com esses pecadores. Abãs, do que você está falando? Se Deus olha para a terra, Ele vê a sua igreja espalhada. Os perfeitos? Não! Os que têm problema. Os que entenderam que pelo ministério do Espírito foram chamados para fora da onde estavam, para serem parte da sua igreja. Tem até um endereço local que a gente se reúne aqui no bairro para quem mora mais perto. Mas não tome a parte pelo todo. Eu preciso ir mais fundo. Porque eu preciso dizer isso. Zé, um músico que toca no mundo pode tocar na igreja? Minha pergunta: do que você está falando? Do que você está falando? Da nossa regra denominacional? Se ele disse eu quero seguir a Cristo, ele vai andar. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, não quero nem saber se ele peca, se ele não peca, se isso é pecado, se isso não é pecado. Eu não estou preocupado com isso, porque Deus não levou em conta o pecado dos homens. Ele chamou porque chamou. Nessa patota que andava com Jesus, só não estava o ladrão da cruz, porque Jesus já tinha morrido e ele tinha morrido junto. Porque até o cara que tinha matado um monte de gente falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos embora, hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus fosse levar em conta o nosso pecado, todos nós somos pecadores, todos nós somos errados, todos nós somos imperfeitos. A cruz nos atraiu ao único perfeito. Por isso o ministério não é ficar dentro do Forte Apache, do Playmobil, dizendo quem pode e quem não pode entrar aqui, porque eu sou perfeito, da família dos perfeitos. Rapaz, do que você está falando, mano? Ministério da reconciliação, de uma nova aliança de Deus com pecadores mortos em delitos e pecados, mas que agora vão segui-lo. Essa jornada é dura, porque até o cara se transformar, até a gente aprender, até eu aprender as coisas que eu preciso mudar na minha vida, é uma ação do Espírito na caminhada com Cristo. Não é ser uma pessoa perfeita que me dá o direito de entrar na igreja. Igreja é a comunidade de todos aqueles que disseram eu quero seguir a Cristo. E tem o cara que nega, tem o cara que repete 3 vezes que nega Jesus, tem o Tomé que não acredita. Está todo mundo aprendendo. O que você está falando? Isso aqui é reino de misericórdia e de graça. Isso aqui é um reino onde as pessoas se renderam e morreram para si mesmas. Gente que talvez está um pouco à frente, outro um pouco atrás, não importa. A mesma misericórdia que me alcançou, te alcançou. Zé, um gay pode ser recebido na igreja? Do que você está falando? O que você está falando? De que igreja você está falando, mano? Um casal que não é casado no cartório pode ser parte da igreja? De que igreja, Buzz? Que igreja que você está falando? O Paulo, chamado no caminho de Damasco, depois de 14 anos, caminhando com Cristo, sai numa viagem missionária, e ainda briga com o Barnabé e com o João Marcos, mano. Está lá escrito em Atos 16, lá no fim da vida, lá em Filemão, quando ele escreve para Filemão e para Colossenses, ele faz as pazes. Paulo também era um casca grossa, que nem a gente. E o divorciado pode fazer parte da igreja? Do que você está falando? Eu não estou entendendo o que você está falando. Ministério da reconciliação, de uma nova aliança pelo sangue. Eu vou mais fundo. Uma pessoa que tem vício pode ser parte da igreja? De que igreja você está falando, meu?
de um Forte Apache, que alguém diz aqui quem pode e quem não pode, ou daqueles que disseram, ó, Deus lá no céu, aquela prostituta falou sim, ó, mas ela já largou, eu não quero saber se ela largou, ela falou sim e vai começar a caminhar. Ó, aquele rapaz ali que tinha um vício falou sim, ó, agora ele é da minha igreja. Mas ele já largou? Não sei, vai levar um tempo, eu não sei, deixa ele caminhar, ele tem que caminhar. O ministério da lei é morte, disse Paulo. Não é mais regra quem fica, quem não fica. Vou mais fundo, um presidiário pode ser parte da igreja? Pela teologia da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É difícil isso. O que você está querendo dizer? Quem pode ser parte da igreja? Se eu posso ser parte da igreja, qualquer um pode. Mas é aquele cara que tem pecado. Do que você está falando? Não tem ninguém nesse mundo que não tenha pecado. Deus está fazendo essa diferenciação. Ou você não faz pecado nenhum, você não mente, você não sente coisas erradas, você não tem ódio, você entregou a vida a Cristo, agora você criou um reino dos perfeitos, tem um CEP, um endereço, e geralmente, além do CEP e do endereço, tem uma conta também. Geralmente, bem atreladas. A igreja de Cristo é uma comunidade de discípulos espalhadas pela terra. Tem os seus encontros, que uma parte da igreja está lá. Mas tem japonês para tudo quanto é lugar do mundo. Tem italiano, tem grego. Quando Deus olha, Ele vê toda a sua igreja. Quem pode entrar na sua igreja, Deus? Os pecadores podem? Bom, Jesus disse aos fariseus, os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Se não fosse graça e misericórdia, eu não poderia ser parte da sua igreja. Se o Senhor levasse em conta o meu pecado, o Senhor não me deixaria ser parte. Aliás, ninguém seria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não levou em conta o pecado dos homens. Processo de transformação, processo de santificação, obra do Espírito que nos faz dar frutos, nos dá dons, isso é até o fim da vida e nós vamos morrer pecadores. Ninguém vai para o céu porque é perfeito e ninguém vai para o inferno porque tem pecado. Tudo bem? Nós vamos morrer pecadores. A vida com Cristo é a vida da comunidade dos discípulos que descobriram que são pecadores e disseram, a gente quer te seguir. Vai ter alguns, como o ladrão da cruz, que não vai nem ter tempo da gente ver ele ser transformado. Mas nós vamos louvar a Deus pela graça. Ministério é o que todo cristão tem. Todo. Não é uma coisa só dentro de quatro paredes. Também, mas é muito pequeno isso. Olha para o mundo. Você é uma carta escrita para servir a nova aliança e a reconciliação. Eu sei a pergunta que está na sua cabeça, mas o que a gente vai fazer aqui no Forte Apache, quando todo esse povo entrar aqui dentro? Nós vamos clamar a Deus pela graça e misericórdia, porque foi ela mesma que tem nos moldado a cada dia na imagem de Cristo. E como nós somos gratos a Ele, nós estamos prontos a andar com quem anda com Cristo. Senhor, obrigado pela manhã, pela Tua palavra, que eu não sei se estamos prontos para ouvir ou prontos para vivê-la. Nós somos muito gratos quando o Senhor nos perdoa, quando a Tua graça, Teu amor infinito e Tua misericórdia cobre o nosso pecado. Mas nós temos dificuldade de andar com qualquer pessoa fora do nosso padrão. Até porque nós estamos fora do Teu padrão. Só Jesus
varão de dores, poderoso em obras e palavras. O próprio Deus em carne veio nos anunciar o seu reino. Mas o nosso pecado e a nossa maldade o colocaram na cruz. Mas ressurreto ao terceiro dia, nos chama para sermos a sua igreja. Ministros da reconciliação, diáconos da reconciliação, diáconos de uma nova aliança. Deus, eu não sei se nós estamos preparados para viver isso. Só peço que o Senhor continue a derramar graça e misericórdia para sermos a tua igreja até o dia que o Senhor voltar. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Desculpe, atrasei um pouco. Estava empolgado hoje, hein? Fique na paz e até o próximo domingo.